Então, voltando à pergunta como um jovem pode se beneficiar de um espaço como esse, né? Um jovem de 18 anos é considerado um cidadão autônomo, né? Tem autonomia, emancipação no sentido lato sensu, né? Um jovem de 18 anos, ele está formado, ele já concluiu plenamente a sua formação, né? O Goethe, ele tem um livro, né, escrito no final do século XVIII, se chama Os Anos de Aprendizado, de William Meister. Ele inaugura na teoria literária o gênero Bildungsroman, que é o romance de formação. No alemão tem esse termo Bildung, no alemão ele é muito difícil de traduzir para o português, mas a ideia que ele desenvolve nesse livro é a ideia de que o sujeito é responsável pela formação dele próprio, né? Esse é um pouco um conceito de Bildung aplicado na teoria literária do Bildungsroman. Então, conta a história do jovem Meister durante 10 anos, mais ou menos, nesse processo de formação dele. E toda a educação alemã ela é pensada a partir desse conceito que o sujeito se forma a si mesmo. Esse livro, Os Anos de Aprendizado, de William Meister, ele foi muito comentado na teoria estética. O Hegel comenta esse livro, e quando ele comenta o livro no curso de estética dele, ele fala que os anos de juventude são os anos onde a gente apara nossas arestas, assim, os anos que a gente dá nossas cabeçadas. E ele fala que os nossos anos de juventude terminam quando a gente está com as arestas aparadas, assim, é quando a gente já deu nossas cabeçadas e a gente consegue já consegue encontrar o nosso lugar no mundo, né? Ele é um pouco pessimista nesse sentido, mas enfim. Então, assim, eu acho que isso é um tema importante, né? Quando a gente está pensando autonomia, assim, quando pensar, né, os jovens, eles estão aparando as arestas dele e eles acabam dando problema no centro de acolhida por conta disso. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar, eu acho que é importante resgatar esse conceito, assim, até mesmo que quando eu penso como que um jovem pode se beneficiar de um centro de acolhida, eu vou defender uma ideia aqui que é um pouco difícil, mas acaba sendo isso, assim, de uma maneira um pouco bruta, mas ele acaba tendo que se haver com a formação dele mesmo, assim, ele se vê muito desamparado e ele se vê nessa condição de ter que pensar a sua própria formação. Então, assim, de uma certa maneira, eu pensando como equipe técnica de um centro de acolhida, eu acho que o nosso trabalho se orienta muito em escutar, né, e oferecer os recursos necessários para que o sujeito possa se formar a si mesmo.